Porque os povos agitados se revoltam, porque as nações tramam projetos vãos. Esse foi o questionamento do salmista hoje. O poder, ele pode ser fascinante. Você achar que tem poder sobre alguma situação, você achar que você tem poder sobre algo, te dá uma certa tranquilidade. Por isso que as nações, os estados, vivem buscando poder, vivem buscando influência para conseguir, aos seus olhos, ter alguma tranquilidade, ter alguma influência. Mas essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus, de quem nasce do alto, de quem nasce do Espírito, é uma confiança total em Deus. É uma confiança de maneira ao seu coração não buscar seguranças aqui na terra, mas buscar uma única segurança que é em Deus. Nascer do alto, nascer do Espírito, implica em uma mudança de vida, em uma mudança de mentalidade. Não tem como nós querermos nos mudar de vida se a gente não muda de mentalidade. Uma metanoia, como fala o Evangelho de Mateus. O que é passar por essa metanoia? Nascer de novo, nascer do alto, é você mudar a sua maneira de pensar. Há um princípio medieval que diz assim: o agir segue o ser. E nós podemos falar de uma maneira mais simples que aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós fazemos. Então nós temos que mudar a maneira que nós pensamos, porque senão, aos poucos, nós vamos estar vivendo aquilo que nós pensamos. Nascer do alto significa não ter os nossos corações agitados pelas coisas deste mundo. Você já não parou para pensar que todo mundo tem uma opinião sobre algo? Se você andar por aí, se tiver que andar, necessidade de andar, você vai escutar cada um dando um veredito, cada um dando uma resposta para os problemas que estamos vivendo. E isso pode agitar o nosso coração, porque quando a gente vê diversas opiniões e opiniões conflitantes, às vezes isso nos tira a paz, porque a gente não percebe uma unidade na estrutura do mundo. Mas não existe essa unidade. Essa unidade nós só encontramos em Deus. E eu gostaria de hoje fazer essa reflexão com vocês sobre a mudança de pensamento, para fazer vocês pensarem algumas coisas à luz daquilo que a igreja ensina sobre algumas situações que estamos vivendo. E nós temos que ser multiplicadores, não de opinião, mas da doutrina correta que nos ensina a Santa Mãe Igreja. Hoje, as poucas pessoas que estão conosco aí, quantas pessoas estão conosco? 58. 58 na missa e 13, 58 no YouTube, 58 no Facebook e 13 no YouTube, dando assim 71 pessoas. Mas se cada um for iluminando com a doutrina da igreja, nós podemos ficar e encarar essas situações de maneira mais lúcida e sabendo que a igreja não apoia nem político A e nem político B, e o meu discurso também não está criticando nem político A nem político B. Eu estou lançando uma luz para que vocês pensem à luz daquilo que a igreja ensina. A igreja e o Estado, são coisas diferentes. E o Estado não pode mandar na igreja. O Estado não pode impor coisas à igreja. A igreja pode cooperar, se ela achar pelo bem dos seus fiéis, com algumas coisas.
Eu vou dar exemplos bem claros. Nós vimos em muitos lugares decretos de prefeitos, autoridades, mandando celebrar, mandando que a igreja ficasse de portas fechadas. Meus irmãos, quem decide isso é a igreja. A nossa Igreja Católica hoje, no dia 20 de abril de 2020, sob o decreto de Dom Gregório, nós estamos celebrando assim. Quando a gente está na posição de entrada, vocês veem as nossas portas aqui, todas fechadas, e hoje somente mais 2 pessoas vêm comigo, uma cuidando da Pascom e a outra um seminarista que está morando aqui. Então a igreja decide isso sozinha, não precisa do aval do Estado. O que acontece da porta da igreja para dentro é de responsabilidade da mesma igreja, porque se a gente deixa que o Estado fale conosco o que fazer e o que não fazer, pode chegar uma hora que o Estado fale conosco, realize casamentos homoafetivos, pode ser que o Estado fale conosco, abençoe essa clínica de aborto, mas isso tudo por causa de precedentes que a gente pode abrir com isso. Eu não estou mandando e nem falando que a igreja vai abrir porta, vai fechar porta, nada disso. Quem decide isso é a igreja. Não é o juiz, não é o prefeito, não é o governador, nem o presidente. Quem decide isso é cada bispo em cada diocese. Você pode ver que no Brasil tem muitos bispos e cada um define aquilo que é pelo bem próprio da sua porção de fiéis. Agora uma pergunta: nós vemos em vários países, e a Organização Mundial da Saúde, tão citada aí, colocando clínica de aborto como serviço essencial, matar uma pessoa. Nós vemos os ministros do Supremo Tribunal Federal abrindo votação essa semana, querendo aprovar o aborto de crianças com microcefalia, crianças que estão com Zika vírus. Por quê? Uma criança com um cérebro um pouco menor não é gente? Voltamos a ser nazistas, que decidimos o que é ser humano e o que não é? Quer dizer, um juiz, uma juíza, pode falar que não pode ter missa para não ter aglomeração de fiéis, mas para ir na clínica de aborto pode. Meus irmãos, ter pessoas aqui conosco não pode, mas clínicas veterinárias podem estar abertas, pet shops. O cuidado com o animal, ele é mais importante do que o cuidado da alma. E aqui falando da parte humana também, porque nós sabemos como que faz bem psicologicamente para as pessoas estarem na igreja. Repito, eu não estou falando que a igreja vai abrir ou fechar as portas. Eu estou convidando você a uma reflexão para que você não caia em assuntos por aí de pessoas que não querem, de pessoas que, se dependessem delas, com pandemia ou sem pandemia, a igreja estaria sempre fechada, porque eles são inimigos da igreja. Eu estou convidando você a essa reflexão. E a liberdade? Você querer, por livre e espontânea vontade, ficar em casa para não espalhar o vírus é uma coisa. Agora, você perder a liberdade de ir e vir é outra coisa. Estou falando que a gente tem que ser desobediente, não seguir as orientações. Não é nada disso. Quem está entendendo assim não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a nossa mente tem que ser iluminada por aquilo que a doutrina da igreja diz.
por aquilo que a doutrina da igreja nos apresenta. E a igreja tem autoridade para falar, porque nós somos a maior obra de caridade do planeta. Nessa crise vocês estão sabendo, porque a caridade que a Igreja Católica faz não é uma caridade midiática, ela não precisa anunciar, mas nesses tempos de crise estão sendo anunciados a quantidade de famílias que são alimentadas pela Igreja Católica, pelos nossos fiéis católicos. Graças a vocês que nos ajudam. Quantas famílias? A igreja tem autoridade para falar, porque a nossa república, ela é nova. A nossa república tem pouco mais de 100 anos. A nossa Constituição é de 88, 98, 2008, 2018, pouco mais de 30 anos. 30 anos. A nossa igreja, uma instituição com mais de 2.000 anos, com 2.000 anos de história, a igreja tem autoridade para falar. A igreja, ela que fundou os hospitais da maneira como nós o conhecemos. E a maioria dos hospitais da história da humanidade, até pouco tempo atrás, eram todos da igreja. As casas de saúde, as casas das confrarias religiosas. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, ela auxilia o mundo a ser um mundo de maior paz, maior justiça. Escutemos a igreja, ela pode nos ensinar e deve nos ensinar muito. Ela nos ensina porque foi a igreja que fundou as universidades. O método científico foi a igreja. Compara a história da igreja, desses santos. O nosso problema é que a gente estuda a história daqueles que eram tudo menos da igreja. Porque uma pessoa que comete atrocidade, ele não é da igreja, porque não vive a radicalidade. A radicalidade viveu um São Francisco de Assis, uma irmã Dulce dos Pobres na Bahia. Vocês sabiam que uma vez alguns juízes queriam fechar os hospitais da irmã Dulce? Porque ela fazia? Chegava doente para ela cuidar, ela não tinha onde colocar. Aí ela ia e invadia algumas casas que estavam abandonadas, casas que estavam velhas. Aí uma vez um homem com poder, foi falar com ela que ela não poderia mais fazer aquilo. Ela disse: Senhor, se o Senhor me arrumar outro espaço, nós podemos levar os doentes para lá. Por enquanto é aqui que eles têm que ficar. Então nós falamos com experiência de tempo, falamos com autoridade e falamos também porque nós sondamos os corações. Quantas pessoas que a igreja ajuda materialmente, psicologicamente e espiritualmente, que é o principal, nem se fala. Rezemos, meus irmãos, rezemos para que logo Deus escute as nossas preces e as portas do templo voltem a ficar abertas, porque a igreja assim o quis, não porque juiz A, juiz B, prefeito A, prefeito B assim pediu, mas porque a igreja assim quis. A igreja é a nossa mãe e a mãe quer o melhor para os seus filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em um instante de silêncio, pensemos na palavra de Deus.